Eu acho que esse é aquele livro que eu nunca vou superar na minha vida. Oi, meu nome é Thaís e a gente terminou Os Miseráveis. E quando eu digo a gente, é porque essa leitura foi uma leitura conjunta durante 5 meses ao longo dos sábados, que é o Sábado de Calhamaço. Se você não sabe o que é o Sábado de Calhamaço, você deveria saber. E o próximo livro que a gente vai ler durante os sábados é David Copperfield, mas em breve eu vou trazer mais informações sobre essa leitura conjunta. E eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, mas era uma versão muito curtinha e hoje eu estou com 32 anos, então eu não lembrava de nada. Mas eu acabei relendo, na verdade, lendo de fato, na versão integral e eu fiquei muito orgulhosa dessa leitura. Se você não conhece Os Miseráveis, aqui basicamente a gente vai ter a história do Jean Valjean, um cara que foi preso porque ele roubou pão, basicamente, e ele ficou ali nas galerias por anos. Ele foi liberto porque cumpriu a sua pena, só que o grande problema é que aos olhos da sociedade ele continua sendo um criminoso. No entanto que no início do livro ele tem que andar com um papelzinho amarelo para dizer que ele é um criminoso, para mostrar isso para as pessoas. E o mais interessante aqui é que o Victor Hugo ele não aborda apenas esse olhar social. A gente vê isso ao longo da história, onde o próprio Jean Valjean se vê como um grande criminoso. Uma pessoa que não tem a possibilidade de ser perdoado, independente do que ele faça, independente do quão bom ele seja, ele sempre vai ser um criminoso. Não só pelo olhar da sociedade, mas ele olhando para si também. Então é muito interessante de ver essa dinâmica, até porque a gente vai conhecer muitos personagens aqui, como o Bispo, como a própria Fantine, que é mãe da Cosette. A gente vai acompanhar essa dinâmica que existe entre o Jean Valjean e a própria Fantine, entre o Jean Valjean e a Cosette, tudo que ele faz ou deixa de fazer por essa personagem. A gente vai ter uma história onde vamos ter revoluções, guerras, brigas políticas, porque muitas pessoas defendiam a república, outras pessoas defendiam a monarquia, familiares brigando entre si por causa de política, dizendo que o odeia, que não gostaria de vê-lo porque essa outra pessoa tem uma outra visão política. Então é muito interessante acompanhar tudo isso pela visão do Victor Hugo, mas além disso, eu acho que esse livro foi extremamente incrível para mim justamente pela forma como o Victor Hugo conseguiu descrever tantas coisas de uma forma única. Eu nunca vi nessa minha vida de leitora, que não é tão longa assim, mas eu nunca vi um livro sendo escrito da forma como ele escreveu. O Victor Hugo aqui, ele é simplesmente apaixonado pela cidade. Ele é apaixonado pelas pessoas. Ele é uma pessoa que se mostra um grande observador, porque ele não criou nada fantasioso. Ele não criou algo que fosse impossível de existir. Ele simplesmente pegou com as palavras dele, às vezes um pouquinho prolixo sim, e conseguiu construir uma história onde a gente vê a própria sociedade. A gente consegue olhar para esse livro aqui e ver um quadro. O Victor Hugo, para mim, ele pintou um grande quadro, onde cada parte, cada capítulo que eu lia, ele ia colocando um detalhezinho a mais, e quando você vê, você encontra algo gigantesco, algo glorioso, algo simplesmente incrível. Durante os 24 sábados que a gente leu esse livro aqui, a gente comentava sobre a história, porque tem tanta coisa aqui para ser comentada, tem tantas nuances, tem tantas coisas que o Victor Hugo faz, que no entanto, não sei se vai dar para ver, mas eu marquei muito, eu escrevi muito, eu tentei pesquisar o máximo que eu conseguia para absorver o máximo do que o Victor Hugo queria trazer para essa história. E foi algo muito incrível, assim, foi uma experiência muito única, porque todo sábado a gente conversava um pouquinho sobre a história, eu dizia o que eu estava achando, eu dizia o que eu estava achando sobre os personagens, sobre o que estava acontecendo ali, meus capítulos favoritos. Então foi uma troca muito gostosa e muito intensa, e foi uma jornada que eu fiquei muito orgulhosa, digamos assim, porque não é um livro curtinho, é um livro gigantesco. E eu acho que ler nesse esquema de todo sábado um pouquinho foi algo que me fez sentir saudade da história, sentir saudade daquele momentinho que a gente tem junto ao longo do sábado, sabe? Então foi algo que me fez muito, muito feliz, e é algo que me faz feliz. Eu acho que a Twitch é
comunidade que me mostrou que a gente consegue criar uma comunidade na internet, sabe? Mas a grande questão que eu quero dizer é que ao longo desses sábados houveram também contribuições de muitas pessoas que sabiam muito sobre a história, sobre as revoluções. Às vezes eu deixava passar algo e alguém me dava uma informação muito importante que fazia toda a diferença em relação à história. Como, por exemplo, o próprio papelzinho amarelo, né? Eu fui entender melhor porque alguém falou, olha, esse papelzinho é por isso, isso e isso. Isso sempre acontecia. O Victor Hugo, ele ficou ali exilado, então talvez foi por isso que ele conseguiu trazer essa sensação de estar ao mesmo tempo preso e solto, ou solto e preso. Então é interessante ver que a gente conseguiu construir algo que não foi individual meu. Aqui a gente tem uma conquista de uma comunidade inteira, sabe? E eu fiquei muito feliz de terminar esse livro. Existem capítulos aqui que eu simplesmente fiquei apaixonada. Muita gente não gostou, como por exemplo o Gíria, onde o Victor Hugo consegue explorar a língua de uma forma onde ele mostra que a língua é uma coisa social, que a gente consegue entender a sociedade por meio da língua. E aquilo ali me emocionou muito, porque o meu TCC, quando eu me formei, foi exatamente sobre isso, sobre a sociolinguística que a gente tem, como essa sociedade se comunica, como a gente tem termos que vão demonstrar que você é de um grupo social ou que você cresceu num grupo social. Enfim, os esgotos de Paris também foi uma situação muito interessante, porque obviamente ele está descrevendo um esgoto e você pensa, cara, o maluco vai passar um capítulo inteiro, 80 páginas descrevendo o esgoto, e sim, ele faz isso, mas pela minha visão foi com uma grande maestria, com uma paixão, como eu disse, porque ele consegue mostrar que o esgoto descreve e mostra pra gente a sociedade que tá ali naquele momento, né? O que as pessoas fazem, o que elas deixam de fazer. Então, assim, são muitos detalhes nesse livro que, obviamente, eu não vou conseguir abordar aqui nesses minutos que a gente tem junto aqui no YouTube, mas eu posso dizer que esse foi um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida. Quando eu terminei esse livro, quando eu fechei a última página, chorando, eu chorei copiosamente, e eu vou deixar algumas imagens aqui pra você, provavelmente. Eu fui no banheiro, pior que eu fui no banheiro chorar mais um pouquinho, que ódio, cara. Ai, não, acabada. Xoxa, capenga. Aí, tá vendo? Eu tô bem, cara, eu tô bem. Não foi isso que eu pedi. Não gostei. Não gostei. Eu percebi que eu não queria terminar esse livro. Eu percebi que eu começaria essa jornada novamente sem nenhum problema. Porque aqui a gente tem uma história tocante, política, incrível, que faz com que a gente pense. A gente percebe que ao longo da história aqui, o próprio Victor Hugo mudou seus pensamentos também. Em certo momento ele defende uma coisa, em outro momento ele fala, cara, mas aquela coisa que eu defendi antes, eu acho que não tá tão certo assim, eu vou precisar rever. Obviamente ele coloca tudo isso pelo olhar e a perspectiva dos personagens que ele tem aqui, só que a gente sabe que é a mente dele trabalhando dentro de um período gigantesco onde ele escreveu essa história. Então eu acho que é perceptível que o próprio autor mudou os seus pensamentos ao longo do livro, ele usou seus personagens para conseguir trazer isso também para a história, mas ao mesmo tempo eu queria sentar 5 minutinhos com o Victor Hugo, primeiro para dar um tapa na cara dele, porque ele me fez chorar, tal qual uma cachorra no final desse livro, mas segundo, para perguntar como ele conseguiu criar algo tão real e ao mesmo tempo observar o ser humano por um microscópio, porque o que ele faz aqui é justamente descrever uma sociedade de uma forma muito única, mas ao mesmo tempo extremamente real. Eu acho que eu poderia falar horas e horas sobre esse livro, porque foi incrível, foi uma jornada e tanto, porém, o que eu preciso te dizer, eu acho que tá aí, 5 estrelas, favoritado. Daqui a 3 anos eu já tô combinando com o pessoal de reler, porque eu quero muito reler, assim como Crime e Castigo, e é isso, é uma conquista, eu fiquei muito orgulhosa não só de mim, mas das pessoas que conseguiram terminar, e eu fiquei feliz de encontrar tantos personagens que mexeram muito comigo, como por exemplo a Cosette,
como por exemplo a própria Fantine, que foi uma mãe que fez muita coisa, personagens que me deram muita raiva, como os Thénardier, como o Javert, como Marius, enfim, muitos personagens que a gente encontra. Me apaixonei pelo Bispo, e eu não preciso nem dizer nada sobre o Jean Valjean, que foi um personagem que mostrou que às vezes a gente precisa ser realmente bom. E pelo simples fato da gente ser bom, mas não otário. Que o Jean Valjean é bom, mas não é otário. Não vamos confundir as coisas aqui, tá? Bom, é isso. Provavelmente vai ficar de fora coisas que eu não falei sobre esse livro. Porém, provavelmente você vai me ouvir falando dele em algum outro momento, em algum outro vídeo, porque me marcou muito. E é isso. Se você já leu Os Miseráveis, por favor, me conte aqui nos comentários. Me diga o que você achou. Me diga também qual foi seu momento favorito dessa história. Por que esse livro te marcou tanto, ou por que ele não te marcou tanto assim. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. Obrigada pelo apoio, pessoal do Catarse. E também me conta um livro que te marcou e quando você fechou a última página, você pensou, cara, não vou encontrar nada igual na minha vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!